tem que se tomar uma decisão ao mesmo tempo, em todos os países, para acabar com os paraísos fiscais. A vossa pergunta e a nossa pergunta é simples. Então porquê é que não acabam? Então porquê é que não se juntam, não se reúnem e tomam essa decisão? Valia muito que a reunião do G20, que reúne esses líderes todos, tivesse essa sensibilidade e tivesse essa vontade política de, em vez de fazerem belas declarações e belos comunicados, pelo menos cumprissem esta obrigação, que é também uma exigência moral e ética que todos os cidadãos e todas as cidadãs exigem. Acabar de uma vez por todas com os offshores, com os paraísos fiscais que existem neste mundo. A segunda dimensão da nossa resposta tem a ver com a dimensão da União Europeia. Nós criámos uma união monetária e uma união económica. Esta união tem sido mais monetária do que económica. Eu diria mesmo, tem sido essencialmente monetária e quase nada económica. Ora, o que eu queria chamar a vossa atenção é que há hoje problemas que são causados por não haver política e por não haver governação económica na União Europeia. E que nós temos que exigir aos líderes europeus e aos chefes de governo dos 27 Estados-membros e dos 17 Estados-membros que fazem parte da União Europeia que tomem rapidamente decisões, tendo como objetivo central a criação de emprego e o crescimento económico. Podia elencar várias medidas. Deixo-vos apenas duas. Uma, ou a primeira, emissão de moeda pelo Banco Central Europeu. Porque é que isso é importante? É importante porque hoje a nossa economia precisa de dinheiro. Há empresas em Portugal que não têm crédito. Ou seja, porque os bancos estão a desalavancar a economia. Mas que têm encomendas. Têm encomendas para entregar no próximo ano, nos próximos meses. Mas que não conseguem pré-financiar-se para comprarem matéria-prima e cumprirem, de modo a fornecerem aos seus clientes. Ora, uma empresa que tem encomendas, que tem clientes, que tem trabalhadores, que tem equipamento para produzir esses produtos e que só não tem o acesso ao crédito necessário para produzir esses bens finais, naturalmente é uma empresa que está condenada ao curto prazo a morrer. E pergunto, tem sentido na atual crise que isso possa acontecer? Não tem absolutamente nenhum sentido. Nem faz sentido absolutamente nenhum. Porque são as empresas, na conjugação daquilo que é a tarefa dos empresários e dos trabalhadores, que ajudam à criação de riqueza no nosso país e à preservação de postos de trabalho. A emissão de moeda pelo Banco Central Europeu ajudaria a introduzir maior liquidez na nossa economia. Ajudaria a introduzir maior liquidez em todas as empresas europeias e também nas empresas portuguesas. Baixaria os custos com o preço do dinheiro. E era muito relevante que isso acontecesse. Eu dou-vos um exemplo. Outro. Como a União Monetária funciona, imaginem duas empresas. Uma em Portugal e outra, por exemplo, na Alemanha. Que tenham a mesma categoria em termos de rating junto do mercado. Duas empresas precisamente iguais. Se ambas precisarem de ir ao mercado buscar crédito para financiar a sua atividade, a empresa portuguesa tem que pagar mais juros do que a empresa sediada na Alemanha. Porquê? Porque verdadeiramente as empresas estão indexadas ao rating da República e não estão apenas avaliadas em função da sua solidez para intervir na economia. É por isso que a emissão de Eurobonds, com certeza já todos ouviram falar, é também indispensável. Para permitir uma mutualização da dívida e, de alguma forma, reequilibrar as taxas de juros. Para que as taxas de juros a pagar pelas economias que têm uma dívida externa exposta e mais frágil possam pagar menos pela sua recuperação e possam injetar esse dinheiro na economia e nas empresas. São apenas dois exemplos que dependem da vontade política dos líderes europeus.
a que soma a necessidade da criação de uma agência de rating na Europa, de uma governação económica na Europa, de um verdadeiro orçamento na União Europeia, mas onde a prioridade não esteja exclusivamente no controle da inflação, mas que esteja essencialmente na criação de crescimento económico e na criação de emprego. A Europa tem belas ideias, tem bons projetos, fala bem, mas não decide a tempo e horas, anda sempre a correr atrás do prejuízo e nunca cria os instrumentos indispensáveis para realizar as suas políticas. Lembram-se em 2000, quando a Europa decidiu, sob presidência portuguesa, criar a estratégia que permitiria à Europa, num espaço de 10 anos, ser a economia mais dinâmica do mundo, baseada numa sociedade do conhecimento? Ao fim desses 10 anos, fomos ver os indicadores. E o que é que constatamos? Que não só não cumprimos esse objetivo, como perdemos competitividade e perdemos face a outras regiões no mundo. O que quer dizer que é necessário que o discurso político seja acompanhado com vontade política, com recursos financeiros, com instrumentos e com mecanismos capazes de responder aos problemas concretos das pessoas. Quando a política não é capaz de responder aos problemas concretos das pessoas, então a política não serve. E todos nós sabemos. E todos nós sabemos que em democracia, com todos os defeitos que existem, que nós precisamos da política para prosseguir os nossos ideais e as nossas causas, para fazermos com que o nosso país seja um país mais coeso, menos desigual socialmente, mais justo na repartição dos seus sacrifícios. E aqui chego à situação nacional, dando-vos apenas um ou dois exemplos. Recordam-se qual foi a primeira medida que este governo tomou? Criar uma sobretaxa extraordinária nos subsídios de Natal dos trabalhadores e dos pensionistas. Muitos já receberam o seu salário, o seu subsídio de Natal este mês e já têm esse corte. Qual era a razão? É porque era preciso compensar o déficit orçamental deste ano. Pois bem, temos vindo a dizer ao Governo que era necessário distribuir esses sacrifícios de uma forma justa e que não tem nenhum sentido apenas criar essa sobretaxa, caso fosse necessária, apenas atingindo o rendimento do trabalho. Que devia também haver um esforço de solidariedade dos rendimentos de capital, os dividendos e os lucros. E apresentámos uma proposta na Assembleia da República para que isso fosse possível. Compensávamos com uma sobretaxa nos lucros das empresas com maiores resultados e que essa sobretaxa era suficiente, vejam bem, para que não se aumentasse este ano a taxa do IVA sobre o gás e sobre a eletricidade. Isso significava aliviar o bolso das famílias, mas também significava diminuir os custos fixos das empresas que criam emprego em Portugal. Uma proposta justa, distribuição de sacrifícios e, ao mesmo tempo, ajudaria as nossas empresas e aliviaria os sacrifícios dos portugueses. Qual foi a resposta do Governo? Foi chumbar a proposta do Partido Socialista. Mas vejam bem, como sabem, o Governo está a negociar o fundo de pensões com os bancos. E tudo leva a crer que esse fundo de pensões ingressará no Estado português. Estamos a falar de uma entrada de uma receita este ano calculada entre 4 mil milhões a 6 mil milhões de euros. O que torna perfeitamente dispensável a sobretaxa sobre o subsídio de Natal que o Governo decidiu aplicar este ano. Isto é, não só é injusto na distribuição dos sacrifícios, como vai ao bolso dos portugueses sem necessidade absolutamente nenhuma. E é este excesso de precaução que também se encontra no Orçamento de Estado para 2012. Nós, como sabemos, estamos obrigados ao cumprimento das metas que foram negociadas com a Troika. O Partido Socialista considera que é tão importante cumprir essas metas como criar as condições para que nós possamos cumprir com qualidade. Ora, o que é que acontece? Acontece que, tendo mudando a realidade
e exigindo que no próximo ano o país faça um sacrifício muito grande de redução da sua despesa primária, era perfeitamente normal que pudéssemos ter mais um ano para fazermos a nossa consolidação orçamental. Nem o Governo, nem a Troika aceitaram a proposta do Partido Socialista. Isso permitiria aliviar os já elevados sacrifícios que impendem sobre as empresas e que impendem sobre os portugueses, em particular sobre os trabalhadores. Mas é este excesso de precaução que existe também na proposta do Orçamento de Estado. Naquilo que vulgarmente se chama as folgas orçamentais. A margem que todos os orçamentos têm para compensarem algum deslize, alguma situação imprevista. Nós concordamos que deve haver precaução, mas discordamos quando essa precaução é excessiva e torna os portugueses mais pobres. Foi por isso que dissemos e lutaremos até ao fim, na medida das nossas possibilidades, para que seja devolvido um salário e uma pensão aos portugueses durante o próximo ano. São exemplos concretos destes, que ajudam a demonstrar na prática a luta que o Partido Socialista faz em coerência com os seus valores e com os seus princípios. Uma sociedade mais justa, mais coesa, que quando distribui riqueza o faz de uma forma solidária e quando são exigidos sacrifícios também deve aplicar o mesmo princípio.